Olá, sou a professora Cláudia Barros e estou iniciando agora com vocês o nosso curso de Direito Penal aqui no Trino Concursos. Quero, nesse primeiro momento, dizer a vocês que desejo que o nosso curso seja um curso que vocês aproveitem muito. Quero, de todo o meu coração, desejar que as nossas aulas sejam aulas que acrescentem mesmo a vocês na preparação para concursos públicos. E quero, desde o primeiro dia, dizer para vocês que estou à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem, tudo que vocês precisarem a respeito da compreensão da matéria. Contem comigo, não apenas através dos nossos vídeos de aula, mas através dos canais de Tira Dúvidas. Contem comigo aqui no curso e com os demais professores para que nós consigamos, de fato, contribuir para a sua aprovação. Lembrando que você é a coisa mais especial que existe para todos nós. Tá ok? E a sua aprovação é mais possível do que você pensa. Eu estou aqui, eu passei, então você também poderá estar no seu momento, na sua hora, quando você tiver alcançado o conhecimento que é necessário que se alcance para passar num concurso público. E nós queremos ser seus companheiros nessa batalha. Tá ok? Acredite em você, porque nós acreditamos muito. Então vamos lá. Vamos parar de papo e vamos começar a nossa primeira aula. Essa nossa primeira aula dirá respeito ao tema aplicação da lei penal no tempo. A aplicação da lei penal no tempo, eu diria que é uma matéria muito pouco explorada nas aulas, embora ela seja muito explorada nos concursos. Quando nós falamos sobre a aplicação da lei penal no tempo, nós sabemos que foi adotada pelo Código Penal a teoria da atividade. O que quer dizer a teoria da atividade? O artigo 4º do Código Penal, ao consagrar a teoria da atividade, diz que se considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro tenha sido um momento do resultado. Então, o que vale para fins de fixação do tempo do crime não é o momento em que o resultado se deu, mas o momento em que a conduta, ação ou omissão, tiver sido realizada. Então, vamos lá. Vamos, então, passar para exemplos. Vamos verificar o seguinte nessa nossa linha do tempo. Vamos lá? Vamos desenhar aqui uma linha do tempo, um tanto quanto tortinha, mas vocês vão me perdoar. Mas vamos lá. Aqui, no dia 5, eu falo de disparos efetuados pelo autor. No dia 10, eu falo da morte da vítima. Aqui, eu estou falando de um crime instantâneo, ok? Nesse caso, quando é que eu posso considerar praticado o crime? No dia 5, quando os disparos foram efetuados, ou no dia 10, quando a vítima veio a óbito? Obviamente que o tempo do crime, o tempo do nosso crime aqui, é o dia 5. Aqui eu falo em tempo do crime. Eis aqui o momento em que se considera praticado esse crime. Não no dia 10, o dia 10 não importa. Mas vamos lá, vamos ver mais. Vamos ver outros exemplos que poderiam ser dados. Vamos pensar aqui agora, no primeiro exemplo eu falei de um crime instantâneo, mas falemos agora de uma outra espécie criminosa. Falemos agora de um crime permanente. O que é um crime permanente? O que caracteriza um crime como um crime permanente? É o fato da conduta se prolongar no tempo, no fato da conduta se alongar no tempo. Então, eu posso citar como exemplo de crime permanente, eu posso citar o crime de sequestro. Então, imaginemos aqui, em que no dia 5, a vítima tenha sido privada da sua liberdade. Então, aqui, a privação da liberdade da vítima. E aqui, no dia 10, a morte da vítima. Não, a morte da vítima não, pelo amor de Deus, já matei essa vítima nessa situação de sequestro, não quero que essa pessoa morra não, pelo amor de Deus. Vem cá, vamos mudar isso aqui. No dia 10, a privação, depois do dia 10, houve a libertação da vítima. Oh, meu Deus! A libertação da vítima. Bem, quando é que eu posso considerar esse crime praticado? Esse crime pode ser considerado praticado durante todo esse tempo aqui, ó, do dia 5 ao dia 10.
tudo isso aqui é tempo do crime. Tudo isso aqui pode ser considerado tempo do crime. Porque a ação se prolongou entre os dias 5 e 10. Só, meus queridos, que nós temos outras espécies criminosas, nós poderemos, por exemplo, estar tratando de um crime habitual. Então, com relação a um crime habitual, a primeira coisa, quando falamos de um crime habitual, é preciso que nós lembremos o conceito de crime habitual. O que significa dizer, o que se fala quando se diz que um crime é habitual? O que se quer com isso dizer, não é? Essa é a nossa missão. O que se quer com isso dizer? O crime habitual é aquele cuja prática de uma só conduta, ela é um irrelevante penal. Para que isso seja relevante, para que isso ganhe relevância penal, será necessário que o agente reitere essas condutas. Na verdade, ou melhor, essa conduta. Na verdade, eu poderia citar alguns exemplos de crimes habituais existentes entre nós. Então, vamos lá. Eu tenho aqui na minha cabeça que você acabou de dizer, você acabou de pensar que um crime habitual, por exemplo, é o crime de exercício ilegal da profissão de medicina, da profissão de dentista, né? Então, lá no artigo 282, nós sabemos que exercer ilegalmente a profissão de médico é crime e é um crime habitual, porque a realização de uma só conduta não caracteriza crime. Nós até temos um ditado popular que diz que de médico louco todo mundo tem um pouco. Por quê? Porque todos nós temos mania de médico quando receitamos um remédio, né? Quando temos essa coisa de dar o diagnóstico. Tô com uma dor de cabeça, certamente é uma virose. Então, não é isso que caracteriza crime habitual. Nós não estamos praticando nenhum crime. Para que exista o crime de exercício ilegal da profissão de médico, é preciso que a pessoa, ela deseje reiterar, ela faça com o intuito de reiteração, e que ela efetivamente venha a fazer a reiteração, né? Então, a prática de duas condutas que poderiam ser consideradas atos de um ofício de um médico não caracterizará o crime. É preciso que se reitere. Um outro exemplo de crime habitual, a manutenção de casa de prostituição. É uma outra hipótese de crime habitual que nós temos no nosso Código Penal. Existe uma diferença entre o crime habitual e o crime permanente. Porque o crime habitual, o crime permanente é aquele em que a prática de uma conduta, ela se prolonga no tempo. É uma única conduta que se prolonga durante todo o tempo, mas é uma única conduta. É uma coisa só que se protrai no tempo. Diferente a hipótese do crime habitual. Porque no crime habitual são condutas que se reiteram ao longo de um determinado tempo. Então, vamos falar do crime habitual. Vamos lá, vamos imaginar que uma pessoa, não médico, né, querendo se fazer passar por médico, consultando como se pudesse consultar pessoas, quando na verdade não pode, porque não tem diploma para tanto, jamais poderia ali estar fazendo o que está fazendo. Essa pessoa se comportando como médico, ela vai abrir uma clínica. E ela vai abrir uma clínica aqui no ano de 2005. Caros, e ela vai continuar clinicando como se médico fosse durante muitos anos até 2021. Veja quantos crimes eu tenho aqui e qual é o tempo do crime. Caros, o tempo do crime, a quantidade de crimes que se tem aqui é um só, porque a reiteração não caracteriza mais um crime, é um único crime. Agora, qual é o tempo desse crime? É todo esse tempo aqui, de 2005 a 2021. Durante todo o tempo, né, em que ela reiterou até aqui 2021, o crime estará acontecendo. Tudo isso é o tempo do crime, tá ok? Mas é um único crime. Um outro exemplo que poderíamos dar é o do crime habitual. E mais uma vez, a nossa linha do tempo, do crime continuado. E mais uma vez, a nossa linha do tempo. Vamos imaginar que aqui no dia 5, no dia 10, no dia 15, no dia 17 e no dia 21, José tenha praticado furtos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Praticou em continuidade delitiva, ele praticou aqui esses furtos. A primeira pergunta que vai é a seguinte: o crime continuado, ele está definido no artigo 71 do Código Penal.
Tá ok? E o crime continuado, isso tudo aqui é um crime ou isso são 5 crimes? É a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer. Nós estamos diante aqui de um único crime ou nós estamos diante de 5 crimes distintos? Minha resposta, nós estamos aqui diante de 5 crimes distintos. E como é que nós vamos saber isso? Caros, por favor, dizem por aí que nós que fazemos concursos para magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, nós não precisamos estudar a lei, porque isso é completamente equivocado. Nós precisamos sim saber texto de lei. Haverá provas que faremos, as fases iniciais, em que não teremos o Código Penal ali à nossa disposição para que façamos consultas. Então, me perdoem, mas é sim preciso saber o texto de lei. É preciso saber. E quando nós pegamos o artigo 71 do Código Penal, que define o que é o crime continuado, o artigo 71 do Código Penal vai dizer que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Ora, já para por aqui. O Código Penal nos está dizendo que são 2 ou mais crimes. Então não é um crime só, são 2 ou mais crimes. Portanto, eu posso dizer, meus amigos queridos, que o crime continuado é uma modalidade de concurso de crimes. Crime continuado não é um crime só. O próprio artigo 71 diz, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução. Pronto, acabou. O texto de lei está me dizendo. Então, escute aí, preste atenção. Nós temos 3 modalidades de concurso de crimes. Quais são as 3 modalidades? Concurso material, tratado no artigo 69 do Código Penal. Desculpem. Concurso formal, tratado no artigo 70 do Código Penal. E o denominado crime continuado, tratado no artigo 71 do Código Penal. Então, o crime continuado não é um crime só. O crime continuado, eles são 2 ou mais crimes. Ok? Muito bem. Então, aqui eu estou diante de 5 crimes diferentes nessa continuidade delitiva. 5 furtos praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução. Caríssimos do meu coração, como é que se calcula o tempo desse crime? Eu vou dizer para você que cada um tem o seu próprio tempo. O crime continuado é como música de Legião Urbana. Temos nosso próprio tempo. Tá ok? Mas vamos lá. Cada um tem o seu próprio tempo. Tá joia? E aí, o dia 5 aconteceu dia 5, do dia 10 aconteceu dia 10, o dia 15 aconteceu dia 15, dia 17, 21. Cada um tem o seu próprio tempo. Joia? E existe mais uma modalidade de crime que muito poucos sabem, mas que se cair numa prova, pega alguns. Vamos lá? É o denominado crime, já ouviram falar? Habitual impróprio. Ai, caramba, professora, eu nunca ouvi falar desse negócio de crime habitual impróprio. Você precisa me ajudar, Claudinha. Como é que eu vou entender esse crime habitual impróprio? Se bem que eu sei que vários que estão aqui estudando já sabem o conceito de crime habitual impróprio. Mas vamos lá? Amores do coração, preste atenção para uma coisa. O que caracteriza um crime habitual, hein? O crime habitual é aquele em que é necessário para a sua tipificação, para a sua caracterização, que o agente reitere comportamentos, não é assim? Pois é, que o agente reitere comportamentos. Essa é a característica do crime habitual. Pois bem, se não houver a reiteração, não há que se falar de conduta típica. A realização de uma só conduta não é típica. E aí vai a primeira diferença entre um crime habitual propriamente dito, ou melhor, a diferença entre um crime habitual propriamente dito e esse tal de crime habitual impróprio que eu trouxe aqui para ilustrar os nossos exemplos de aula. O crime habitual impróprio
ele não precisa, para sua caracterização, não é necessária a reiteração da conduta. A prática de uma só conduta já é criminosa. Ué, mas então por que é habitual impróprio, Claudinha? Porque o crime habitual impróprio, ele tem um ponto em comum com o crime habitual. Quer ver, meu amor? Vamos lá. Volta aqui rapidinho. Quando essa pessoa, nesse meu exemplo aqui de crime habitual, eu falei que ela abriu o consultório, lembra aqui, ó, aqui em 2005, ela abriu o consultório e clinicou durante todos esses anos, quando em 2021 ela fecha o consultório. Ou a polícia o faz, né? Tudo bem. Mas vamos lá. Quando ela fez isso aí, ela diversas vezes, várias vezes, ela foi lá abrir aquele consultório e diversas vezes, várias vezes, ela clinicou pessoas. Meu caro, minha querida, nesse caso, nós vamos ter quantos crimes? Um único crime. E essa é a característica que o crime habitual impróprio tem com o crime habitual. A reiteração das condutas não caracteriza mais de um crime. Vejam só, aqui a reiteração, a prática de uma só conduta é criminosa. E a reiteração caracteriza 2 ou mais crimes. No crime habitual impróprio, a prática de uma só conduta é criminosa, mas a reiteração não caracteriza 2 ou mais crimes, não caracteriza continuidade delitiva nem concurso de crimes. Tá certo? É um crime só. Mas diferente de um crime instantâneo, no crime habitual impróprio, se ela praticar uma conduta, aliás, diferente do crime habitual, no crime habitual impróprio, se ela praticar uma só conduta, já é crime. Então, peraí. Então, vamos então resumir isso. O que o crime habitual impróprio tem em comum com o crime instantâneo? A prática de uma só conduta já é crime. E o que ele tem diferente do crime instantâneo? Porque no crime instantâneo, se você reiterar, haverá 2 ou mais crimes em concurso. E no crime habitual impróprio, a reiteração é crime único. O que agora, vamos comparar o crime habitual impróprio com o crime habitual? Ó, o que o crime habitual impróprio tem em comum com o crime habitual? A reiteração é crime só. Mas o que tem de diferente? Porque no crime habitual, se tu praticares um só ato, isso é atípico. E no crime habitual impróprio, um só ato já é típico. Ai, professora, tá difícil para eu ver isso aí. Eu vou te dar exemplos. O exemplo que eu posso te dar é o artigo 4º da Lei 7.492, de 1986. O que é a Lei 7.492, de 1986? É a Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. E lá nós temos o artigo 4º, que fala da gestão fraudulenta e da gestão temerária de empresas. Vejam, o gestor de uma instituição financeira, quando faz a gestão fraudulenta de uma instituição financeira, estará praticando crime. Mas é óbvio que ele não vai fazer, isso é comum que aconteça, né? Quando se faz uma gestão fraudulenta, não se faz mediante a prática de um só ato. Geralmente esses atos se repetem ao longo do tempo em que aquela pessoa esteve na gestão da empresa. Vejam só, esse crime é um crime habitual impróprio. Sabe por quê? Porque se ele praticar um único ato que caracteriza uma gestão fraudulenta, ele estará praticando crime. Mas se ele reiterar, esses atos, haverá crime único, não haverá reiteração de crimes, não haverá, concurso de crimes. Tá vendo? Então, isso é um crime habitual impróprio. Então, ele, ao longo ali daquela sua gestão, foram observadas pelo Ministério Público, foram detectadas pelo Ministério Público, depois que fez aquela leitura do relatório apresentado pela autoridade policial, ou diante dos elementos que conseguiu aurir num procedimento investigativo criminal instaurado no próprio âmbito do Ministério Público, o Ministério Público conseguiu visualizar ali pelo menos umas 10 práticas que podem ser consideradas gestão fraudulenta. Ok, quantos crimes há? Um só. Mas aí, se ele tivesse realizado uma única daquelas práticas, o que seria? Também seria gestão fraudulenta. Mas por quê? Porque esse crime não é habitual. Ué, mas quando reitera, não é
Não são vários, não, porque são crime habitual impróprio, a reiteração é um crime só. Entendeu? A prática de um só crime, uma só conduta de gestão fraudulenta seria criminosa e a reiteração, ela não caracterizará concurso de crimes. Tá ok? E, meus amigos, qual é o tempo do crime habitual impróprio? Vamos lá, vamos lá. Vamos agora pegar aqui o crime habitual impróprio. Vamos pegar um exemplo, o artigo 4º do Código Penal. Não é Código Penal, não, me perdoem. Mania de Código Penal, né, gente? Professor de Direito Penal tem mania de Código Penal, senhor. Logo eu, né, que escrevo sobre leis especiais, dá um mole desse, pelo amor de Deus. Lei 7.492 de 86, tá? Vamos imaginar, então, o seguinte, ó. Aqui ele fez a gestão da empresa e aqui ele fez em várias vezes condutas que podem ser consideradas atos de gestão fraudulenta. Quantos crimes? Gente, esse todo aqui é o tempo do crime, do primeiro até o último, e aqui tempo do crime, opa, tempo do crime, e o que eu tenho é um só crime. Queridos, vejam só, por que é importante nós sabermos isso? Nós não aprendemos isso à toa, não, gente. Existe, como eu disse a vocês, uma razão pela qual nós aprendemos isso. Nós aprendemos isso, queridos, por conta disso aqui, ó. Vamos imaginar, deixa eu tentar trocar a cor da caneta. Vocês sabem que, já devem ter percebido, que eu ainda não consegui trocar a cor dessa caneta, né? Vamos tentar mais uma vez aqui rapidinho, tá? Deixa eu tentar aqui rapidinho trocar a cor da minha canetinha, tá? Vamos lá. Vou botar aqui, eu não quero essa aqui não. Eu quero a verde. Agora eu quero esse verde aqui, ó. Vamos lá, vamos ver se eu consegui colocar o verde. Nada, não consegui. Mas vamos embora. Não tem para perder tempo para trocar cor de caneta. Mas vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que aqui no dia 8, desculpe, meus amores, me perdoem, tá? Aqui no dia 8, venha uma nova lei. E essa nova lei eu vou classificar como NLP. O que é NLP? Novatio Legis in Pejus. Tá ok? Queridos, nós sabemos que existem duas regras constitucionais referentes à aplicação da lei penal no tempo. A irretroatividade da lei que prejudica, a retroatividade da lei que beneficia. Então, irretroatividade da lei que prejudica, retroatividade da lei que beneficia. Veja, para que nós saibamos o que é retroatividade e o que é irretroatividade. Retroatividade é a possibilidade de usar uma lei para trás. Retroatividade é a possibilidade de usar uma lei para um fato ocorrido antes da sua vigência. Ok? Só que para nós sabermos se o fato é ou não é praticado antes da vigência da lei, nós temos que saber quando se considera praticado esse fato. Porque olhem aqui para esse quadro que eu acabei de colocar para vocês. Se nós pensássemos em dia 10, a lei do dia 8 é anterior. Mas se nós pensarmos em dia 5, a lei do dia 8 é posterior. Bem, como nós já fixamos que o tempo do crime é o dia 5, a lei é posterior. E se essa lei é posterior e prejudica, ela é o quê? Irretroativa. Ela é uma lei que não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência. De sorte que esta lei não poderia ser usada para esse crime. Esse crime, vamos imaginar que até aqui nós tivéssemos a vigência de uma lei X e aqui nós passamos a ter a vigência de uma lei Y. Qual seria a lei a ser utilizada para esse crime? Todos os aspectos desse crime seriam regidos pela lei X, porque a lei Y, ela posterior, é irretroativa. Agora, vamos imaginar esse outro exemplo aqui. Peguemos agora esse exemplo aqui do crime permanente. E vamos imaginar que eu tenha aqui, ó, mais ou menos aqui, no dia 8, novamente, uma lei nova, tá? Aqui a lei X e a partir daqui a lei Y. E eu tô te dizendo que a lei Y, ela é
NLP. Eu estou te dizendo que a lei Y é novatio legis impejus. Eu quero saber de você se essa lei Y pode ser usada para esse crime. Você, por favor, lembre-se que quando a Constituição fala de aplicação de lei, ela diz que a lei não pode retroagir para alcançar fatos anteriores, prejudicando o agente. Peraí. Mas quando eu falo retroagir, vou repetir o conceito. É usar a lei para algo que aconteceu antes. E a minha pergunta para você é a seguinte. Esse crime aconteceu antes da lei Y? Ou ele está acontecendo quando a lei Y entra em vigor e continua acontecendo mesmo depois da vigência da lei Y? É a segunda situação, não é? Eu não posso falar aqui de usar para trás. Eu não estou usando a lei Y para trás. Eu estou usando a lei Y porque a lei Y é a lei do tempo desse crime. Esse crime estava acontecendo e continuou acontecendo mesmo depois da entrada em vigor dessa lei Y. De sorte que, nesse caso, a lei Y ela pode ser usada sem que isso burle a norma constitucional que diz da irretroatividade da lei que prejudica. Ok? A lei Y será a lei utilizada. Com relação a isso, existe até entendimento simulado do STF. Súmula 700, a súmula 711 do STF. Na verdade, meus caros, essa súmula nem precisaria existir. Na boa, essa súmula nem precisaria existir. Mas existe. Tá? Nem precisaria, mas ela existe. Então, nesse caso, ela poderá ser perfeitamente utilizada. Essa lei Y poderá ser perfeitamente utilizada para esse caso concreto. Ok? Vamos lá, então. Continuando aí nas nossas observações, vamos agora pensar nesse crime aqui. Gente, não existe súmula falando sobre isso. Mas sabe o que mais? Não precisaria, se nós entendermos o que significa essa parada de aplicação da lei penal no tempo, não precisaria nem da súmula 711, na boa, tá? Eu pergunto a vocês o seguinte, imaginemos que aqui em 2018 entrasse em vigor uma nova lei, também novatio legis impejus, então até aqui eu tenho lei X, e até aqui, a partir daqui eu tenho lei Y. A lei Y é NLP, novatio legis impejus. Eu quero saber de ti se é possível eu aplicar essa lei Y para esse caso concreto, para esse crime habitual. Então, o cara abriu o consultório dele, né, lá em 2005, e começou a trabalhar como médico, como se médico fosse, sem que médico seja, e sem que médico fosse, né? E continuou trabalhando até 2021. Só que em 2018 sobreveio uma lei, foi editada uma lei, e essa lei, ela de alguma forma prejudica quem exerce legalmente a profissão de médico. Nesse caso, meu amor, diga para mim, essa lei Y, ela pode ser usada? É o mesmo raciocínio do crime permanente. Isso é um crime só. Isso é um crime único. Presta atenção. Isso aqui tudo é um crime único. Se isso aqui tudo é um crime único, por óbvio que essa lei pode ser usada, meu amor. Ela pode ser perfeitamente utilizada. Essa lei, ela pode e deve ser utilizada nesse caso concreto, porque ela não estará sendo aplicada retroativamente. Eu repito, aplicar retroativamente é aplicar uma lei para um fato que já aconteceu. Ok? Para um fato que já aconteceu. Esse fato não já aconteceu, está acontecendo. E, para nós finalizarmos, vamos ver a questão, aliás, tem dois ainda, né? Do crime continuado e do crime habitual impróprio. Queridos, vamos imaginar que aqui, no dia 20, eu tenha novatio legis impejus. Então, daqui para trás, lei X, daqui para frente, lei Y, e eu tenho um crime que foi perpetrado já durante a vigência da lei Y. Então, vamos lá, pelo amor de Deus,
Vamos trabalhar, meus amores. Nesse caso, eu posso usar a lei X, vai ser usar, olha, a lei Y, evidentemente, olha para aí. A lei Y, ela não pode ser usada para o crime do dia 17, do dia 15, do dia 10 ou do dia 5, porque eles foram praticados anteriormente à sua vigência. Mas ela pode ser usada para o crime do dia 21, não pode? Óbvio que pode. Aí deixa eu fazer uma pergunta para mim, meu querido, para a minha querida. Eu posso, então, usar essa lei Y para o crime continuado? Bem, para falar sobre isso, vamos verificar no nosso próximo bloco de aula qual a lógica que se deve usar e o porquê da súmula 711 do STF.